A paz do Senhor, amada igreja. Nosso coração está apertadinho, tá? É muito bom vir para a casa de Deus ouvir a sua palavra. É maravilhoso. A gente sai muito fortalecido e abençoado. As visitações de Deus têm sempre um grande propósito. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu mais uma vez de estar aqui. Deus tem sido muito misericordioso comigo. E a Ele seja a glória, a honra e louvor. A Jesus Cristo, seu Filho amado, no qual Ele tem prazer e nós o amamos e o adoramos porque Ele nos redimiu da nossa culpa e nos deu herança junto ao Pai. Ao Espírito que nos guia pela verdade sagrada e a verdade sagrada, que continua trazendo a revelação das Escrituras para fortalecer a igreja de Jesus e guiá-la em um mundo de trevas. A minha família, meu esposo, pastor Abideno, que hoje está viajando com o pastor Martim Alves, que é o nosso pastor presidente, em mais uma das viagens a título de serviço. Meu encorajador, esposo, tem compreendido muitas vezes as minhas ausências, que eu procuro cada vez mais não prolongá-las tanto. A família linda, ao pastor Roberto, sua esposa, família, essa igreja amada. É um prazer rever o pastor Altair Germano, que é tão comprometido com a verdade de Deus. Não tem pressa em ministrar e ainda ministra com a Bíblia aberta. É maravilhoso. A Eurice, seu esposo, que são levitas de Deus com compromisso. A irmã Antônia, a caravana, né, irmãs? Ali de Natal. Nós somos uma igreja. Estamos preparadas para o arrebatamento. E o meu pastor sempre diz assim: eu vivo como se Jesus voltasse amanhã e projeto como se nós tivéssemos 1000 anos ainda. Mas sempre preparado para o arrebatamento, que não é uma ideia, não é uma promessa. É um fato que nós sabemos que vai acontecer. Eu estou tão feliz porque eu ouvi algumas ministrações e Deus está trazendo, meu Deus, e eu sei que isso é um alinhamento de Deus, do Espírito com a realidade atual. Nós estamos diante de um cenário de milagre, mas de longe os ministrantes estão focando no milagre. Quando eu li o texto ontem, aliás, durante a semana para ministrar, o Senhor disse: comece por cima, mostrando o Deus do milagre. E quando o pastor disse: vou começar falando do Deus da Bíblia, o Deus por trás do milagre. A Bíblia não está escrita para especulação do homem, e o que está escrito é para a nossa edificação. E não tem o que escuridão espiritual no meio de uma apostasia. Há um vislumbre de uma ação de Deus, focando aqui de forma muito íntima a realidade de algumas famílias. E o início do livro de 2 Reis foca realmente isso. Foca algumas situações assim. É o eco de Deus dizendo: em qualquer situação, eu honrarei os que me honrarem. Que Deus nunca deixa de ser Deus. E aí nós ministramos também um pouco sobre a mulher por trás do milagre. Ela tinha que ter uma espiritualidade acima da média. Ela não podia ver o que ela viu se ela não tivesse realmente uma vida com Deus. Ela não procurava defeitos, mas o que realmente a atraía ainda era a verdadeira espiritualidade na vida das pessoas. Ela não abriu a sua casa nem a sua residência. Não constrangeu seu esposo, seus criados, para colocar um impostor dentro de casa. Ela não teve pressa, mas ela foi uma observadora. E já foi elencada aqui algumas virtudes do caráter dela, com muita relevância. E hoje nós vamos concluir, se Deus me permitir, falando um pouco sobre o profeta atrás do milagre. Porque é um cenário, é uma construção. Ninguém nunca vai esgotar, realmente nem exaurir um texto sagrado em sua interpretação. Sempre tramitamos em torno da ideia principal.
Mas a partir do momento que vamos lendo, o Senhor vai contextualizando para que apliquemos para o tempo da gente. E aí Deus vai dando, de acordo com a necessidade da igreja, algumas aplicações. E Deus nos chama realmente para ver essa realidade. Nós não somos uma igreja que seguimos milagres. Nós somos uma igreja que seguimos a verdade em Cristo Jesus. Edificados em Cristo Jesus. Vivendo para um tempo de dificuldades, como está profetizado. Sendo preparados para essa realidade. E o Deus de milagre, como eu disse ontem, atraindo a presença de Deus, não se preocupe. Ele suprirá toda a necessidade através de Jesus Cristo, como Paulo escreveu à igreja de Filipos. Então eu quero tratar com você, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9, onde ela vai destacar aqui uma frase que basicamente caracteriza o perfil e a identidade daquele homem. É um título muito pesado, inclusive, para se dar a uma pessoa. Isso não pode ser um jargão, isso não pode ser por simpatia, não pode ser banalizado, como há um intento do mal de banalizar o sagrado, as coisas que realmente têm peso. Nos diz assim, ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Homem de Deus, ou mulher de Deus. Mas aqui vai caracterizar basicamente o homem, o instrumento de Deus, que foi usado dentro de uma situação de caos para ministrar o milagre na vida do filho da sunamita. E o primeiro momento que eu quero dizer, e já inclusive o pastor Altair Germando, ele deu uma melhorada na compreensão aqui desse texto. Ela foi observadora, e ela observou dentro do nível da espiritualidade dela. Porque as pessoas que buscam amar a Deus e viver segundo a sua palavra, eu não estou falando de perfeição. O homem perfeito, o único homem perfeito na Bíblia foi Jesus. Mas o Espírito sempre nos trata de nos trazer para essa atmosfera de um compromisso, de obediência, de amor e de espiritualidade, as três balizas que identificam a verdadeira espiritualidade vista na vida de Jesus. E essa mulher, então, ela, no meio de uma apostasia de crise, era comum a operação de engano, do erro, de quem fazia por vantagem, por interesse, de quem queria impressionar, nas esferas e nos estratos sociais mais fortalecidos. Isso era muito comum, negociações para impressionar. E como ela vinha de um estrato social mais elevado, ela com certeza já tinha visto de tudo. Mas chamou a atenção, porque o Monte Carmelo se tornou um lugar para Eliseu de refúgio. É muito lindo realmente o Monte Carmelo. Carmel, lugar de jardim de Deus. Mas ele não foi ali pela beleza do monte. Ele não ia ali. Aquele monte se tornou um monte de referência, porque ali foi travado uma grande batalha do profeta Elias, com os opositores da fé genuína dos que serviam a Deus. E como Elias foi um ícone que instruiu muito e deu oportunidade a Eliseu beber muito do seu caráter e da sua espiritualidade e vida com Deus. É muito bom ter alguém que contribui para o nosso crescimento espiritual. Por essa razão, eu chorei muito com as palavras aqui, foram muito fortes, mas foram bem aplicadas. Quem nós estamos seguindo e de que fonte nós estamos bebendo. Porque realmente o ser humano, quando passa pela vida de uma situação, de uma comunidade, de uma família, deixa suas impressões, boas ou ruins. E como hoje nas redes sociais, há de tudo,
gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está vendo, ouvindo, e o que de fato está nos alimentando. Pois muito bem, ela observou algo que realmente não era comum, as pessoas serem de Deus. Era comum serem das vantagens, dos interesses, seguir quem oferecia vantagem. Era uma fé negociada por vantagem. Isso que deságua e traz uma verdadeira apostasia. Não foi por isso que o neoliberalismo se levantou? Depois da reforma? Tentar explicar sobrenatural. Coisas que a Bíblia não explica. Que é necessário fé para crer. Não tem como explicar. Deus não está sob análise em nenhum laboratório para ser validado como Deus verdadeiro. Algumas coisas nós nunca vamos entender. Mas há um ponto de consenso na fé cristã. Deus é Senhor, Criador dos céus e da terra. Ama o mundo e enviou Jesus para nos resgatar e nos religar a Deus. E vem nos buscar como herança dele. E eu vou me alimentando dessa promessa e dessa fé. E o que eu não puder entender, eu vou deixando de lado. Ninguém explica Deus. Realmente é uma frase que define. Mas Eliseu não estava à venda. Eliseu tinha sido chamado por Deus. Eliseu tem uma referência de liderança honesta e obediente a Deus. E Eliseu estava em seu tempo de caos para servir a Deus em primeiro lugar. Apesar dele ser muito mais acessível à vida pública do que Elias, apesar dele ter mais acesso aos reis do que Elias, Elias foi muito mais recluso. Eliseu foi muito mais próximo das lideranças, mas ele não estava por interesse, estava para influenciar. E tentar resgatar a fé das lideranças para Deus. Ministrando-lhe o que havia recebido de Deus. Portanto, ele não estava preocupado com quem estava olhando para ele, porque ele era o que ele era. Ele não era profeta na rua. E quando chegava perto de um rei, ele se desviava. A gente consegue perceber que ela valida depois de uma observação. Ele saía de Samaria ou de sua cidade natal e ia em peregrinação para buscar a presença de Deus. Alguns creem que, inclusive, naquela área onde ele estava no Monte Carmelo, ele havia feito uma cabana ali, que para ali ele fazia os retiros espirituais para orar, buscar a presença de Deus. Depois saía para ministrar. Ele nos ensina muito sobre a busca da presença de Deus. Os cortes que ele dava para ficar a sós com Deus. Normalmente não era quando ele subia para esse monte. Não era comum as pessoas visitá-lo fora dos dias santificados. Por exemplo, sábado, ou um dia santo, primeiro dia do mês, ou início da lua nova. Que além instruía a ser recebido com celebração a Deus. E era comum as pessoas irem ser aconselhadas. Por isso o esposo se surpreende. Como vais àquele lugar? Ao Monte Carmelo, onde o profeta está sem conhecer, sem saber que hoje é dia, não é sábado, nem dia lua nova. E ela, com muita sabedoria, simplesmente disse ao esposo, vai tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Alguém disse, por que ela não disse ao esposo que o filho estava morto? Porque como homem, ele que dava a ordem para o sepultamento. Que validava. E não estou aqui para atacar a fé do esposo dela, pelo contrário, mas é ela que emerge no texto, mostrando o extraordinário em sua vida, ligando a uma fé genuína em uma época de crise. E é ela que observa. Ela que está procurando pessoas que vão alimentar sua fé numa época de crise.
Ele não está procurando qualquer pessoa. Ele está procurando alguém que realmente atraia a presença de Deus. Melhore sua visão de fé e de comunhão com Deus. Era um momento realmente de crise. E no momento de crise, muitos aventureiros se levantam. Em épocas comuns, isso pode ser mais descartado. Mas em épocas de crise, onde o coração está debilitado, as pessoas, o filtro às vezes diminui, é muito fácil ser enganado. Por isso que, como o quadro profético para os últimos dias serão dias difíceis, uma grande operação de engano será levantada, como Paulo escreve, que vai anteceder o arrebatamento da igreja. E nessa época de operação de engano, vai muita gente beber águas em fontes que parecem, mas não são. Mas ela não, ela focou e deste. É um homem de Deus. E veja só, convidou-o a primeira vez para que ele comesse em sua residência. E obviamente foi um convite, como eu preguei ontem, sobre a generosidade vista no caráter dela. Mas obviamente esses primeiros contatos com a sua família também o colocou em linhas de observação. Como alguém entra e como alguém sai. Em sua convivência. Que impressão fica? Tem pessoas que na primeira oportunidade já fecham uma porta. Porque avança um sinal da cortesia, do respeito e da ética. Mas Eliseu? Eliseu não. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu conhecia a ética, a dignidade e o respeito. Não estava ali por interesse, nem pressionado pelo estado social dela. Ela aceitou, porque também era um homem aberto a ser abençoado por pessoas que Deus levantava. Eu penso que Eliseu não foi ali pensando em voltar novamente, assim que não tentou ser outra pessoa. Ele cria que Deus era o Deus que cuidava da vida dele. E a vida simples dele foi uma opção de chamado, porque ele, diferente de Elias, que a gente não conhece um pouco sobre o histórico dele, até Deus levantá-lo e apresentá-lo a Israel. Eliseu, a gente sabia que vinha de uma família que tinha recurso. Opção de seguir o chamado e viver uma vida simples foi vinculada à fé e à obediência ao chamado. Mas aí estava Deus abrindo uma porta e ele foi. Esteve, entrou, algumas vezes saiu, com amor, com respeito, como faz um homem ou uma mulher de Deus. E ela foi observando. E por que ele não se importou? Porque ele era o que era. Não é homem dúbio, não é homem de duas caras, nem mulher de duas caras. É aquilo que ela é em qualquer lugar. Então fique tranquilo. Dá tudo certo. E é isso mesmo. E a preocupação com as pessoas nos observarem, mas elas têm que nos observar. Nós estamos aqui para que elas vejam. Jesus disse, é necessário que resplandeça a luz que brilha na sua vida. No mundo de trevas, de escuridão, o mundo tem que saber que tem luz ainda. E através de quê? Do que você tem, do que você faz das obras. E que obras são essas que te glorificam? É isso que a Bíblia diz? É obra que te dá nome, é obra que te dá vantagem? Não! É obra que depois que você realiza, você sai do cenário. E quando alguém olha, não olha para você, olha para Deus. Glorifica o vosso Pai que está nos céus. Homem de Deus e mulher de Deus, procura sempre viver nessa dimensão. E aí que coisa linda que eu gosto aqui, com base a isso, como ela era observadora, e eu sempre linkei a observação dela, a espiritualidade dela, irmão, porque quando você é uma pessoa que conhece a verdade de Deus, a verdade para mim, ela é realmente o que te dá poder de discernir.
Você conhece a verdade. E o cara sai fora do trilho. Você que conhece a verdade sabe, está fora. Não precisa ninguém dizer. Você conhece a verdade. E ela vai te dar discernimento. Qualquer comportamento duvidoso na vida dele teria sido a última vez que ele tinha estado. Ela jamais teria exposto a família. Ela não precisava de crédito. Ela não precisava. Ela era uma pessoa bem estabelecida. Vou falar sobre teu rei. Não há necessidade. O esposo dela era um homem rico, tinha ingerência, acesso ao rei. Talvez pelos impostos que eles eram ricos, poderiam tributar ao rei para diminuir. Não há necessidade. Está tudo bem. Vou falar ao capitão de guerra, porque era comum os capitão de guerra, em épocas de dificuldade, chegar e recrutar. Você. Não importa se a época fosse de colheita. E tirava força do trabalho. Mas ela não estava preocupada. Ela estava com contentamento. Eu estou suprida. Está tudo bem. Mas ele foi um homem. Vamos aqui começar a ver o que marca o caráter desse homem. Primeiro, as pessoas, para serem chamadas de Deus. Já vimos a grandeza do Deus. Ontem, hoje, o pastor, ele tratou de mostrar na Bíblia. Só um pouco, é só um respingo. E é muita coisa da grandeza dele, né? Mas ele mostrou que em Isaías, usou exatamente o livro. Eu li ontem o capítulo 12, pastor. Que é a celebração de Israel no tempo profético de restauração. Quem era Deus? O que ele iria fazer para o seu povo? E por que a gente nunca deveria se calar e anunciar a grandeza dele? E o pastor agora foi para o próprio Deus falando quem era ele. Olha só. Olha que glória, que glória, que glória! Aí um Deus grande desce. Alguém te vincula a ele. Não é homens de valor, não é homens de negócio, não é homens do intelecto, não é homem do prêmio Nobel, é o homem de Deus. É muita coisa. É muita coisa. Este título é muito caro. Não dá para qualquer um. Deveria ser. Se a nação tinha aliança, se a nação tinha pacto, se a nação tinha lei, se tinha sacerdócio, se estava debaixo de promessa, deveria ser povo de Deus, mas não. Mas havia um homem de Deus. Na época do caos havia um homem de Deus. Enquanto houver homem de Deus, qualquer que seja o caos, haverá manifestação de Deus. Porque Deus usa seus instrumentos para sua glória. Que bênção. Porque se não houvesse homem de Deus, ela nem teria engravidado para começar. E a história dela nem estaria no relato. Por quê? Né? Mas se houve algo de destaque, então Deus diz, olha, eu vou deixar escrito, para que você leia e veja como eu vou atuar. Pronto. Por que homem de Deus? Grato. Eu li um livro de um pastor ali de Marabá, pastor Salles, Ingratidão deveria ser crime. É um título muito importante, eu gostei. Não é um livro grosso, você lê numa sentada só, apesar de ser um livro assim, que trabalha muita questão e pontos que exigem tempo para a gente internalizar. Grato. Gratidão. Ele não era obrigado, mas ele era grato. Ele tinha muito de Deus. Não era possível que ele passasse pela vida daquela família e não fosse uma fonte de bênção mais próxima. Ele estava sentado à mesa, em um lugar que ela, esposa, havia liberado juntamente com ela de construir para dar conforto para ele. Em uma época que ninguém se importava com o espiritual. O problema é seu, se vira. Quanto ao cuidado levítico, não estava mais em prática. Cuidar dos que ministravam na presença de Deus. Se ninguém queria nem Deus, quanto mais quem representava Deus. Quando a nação não reconhece Deus, os que ainda se levantam como representantes de Deus podem até se tornar objetos de perseguição, como foi dito aqui hoje. E para lá nós vamos. E Deus vem falando para a igreja.
se preparar para isso nele, né? Mas então ele era grato. Ele tinha muito de Deus. Quando ele chegou ali como homem de Deus, a gente vê a gratidão, se preocupa. Como é que eu posso ser fonte de bênção na vida dessa mulher? Gente, ninguém é obrigado a abrir. Ninguém é obrigado a abrir a porta da casa, a compartilhar cuidados e atenção. Quando as pessoas fazem isso genuinamente, a gratidão, ela está ali como um retorno. No mínimo, estou muito agradecida. As pessoas chegaram a níveis altos porque alguém colocou score, alguém ajudou, alguém pagou curso, alguém se sacrificou. E hoje, essas pessoas ficam no anonimato. Mas Eliseu não. O que se há de fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por ela? Hein, Geazi? Será que teria alguma maneira de eu ser um instrumento de bênção para ela? Olha, isso é tão sério. Isso é tão sério que nós estamos na cultura do receber e não do dar. A questão é tão séria que pessoas que recebem dons de Deus, de serviço, de governo, dons espirituais, para ministrarem, poderiam ser instrumento. Quantas pessoas passam no nosso dia a dia, reclamam da luta, ou então estão agonizando com alguma situação, e de fato, não, às vezes não é nem que a gente faça vista grossa, é porque na correria o nosso coração não se abre, não temos mais compaixão. Pessoas que nos ajudam, aquela pessoa que vai lavar sua louça, vai cuidar da sua casa, vai dividir com você amanhã de cuidar no seu filho, se arruma a sala, ele traz os brinquedos, espalha tudo, derrama água, e você vai lá, você limpa. Ah, não, mas eu estou assalariando. Está tudo bem. Assalariei mesmo. Mas você tem mais do que isso. Aliás, o nosso salário mínimo, e nenhum salário do mundo paga. Eu sou mulher e eu sei. Quando alguém lava a minha louça, quando alguém cuida da minha casa. Eu estou aqui porque na minha retaguarda tem mulheres que fazem isso para mim. Senão eu não poderia. Não são servas, não são escravas, não são empregadas. Eu sempre digo, minhas parceiras. Porque realmente é uma bênção. Hospedar e cuidar, administrar. Você tem muito de Deus. É que nós estamos só na cultura do receber. Mas por incrível que pareça, nós temos muito, muito, muito de Deus para liberar para as pessoas. E isso só pode acontecer se houver uma conexão de gratidão. Principalmente a Deus que deu para você. E aqueles que se revelam com necessidade. Nós temos a prática de mandar. Está ótimo, não estou criticando a prática. É muito bom que a gente desafie a igreja para crer num momento de oração específica, ou então venha para frente e saia, está ótimo, isso não tá errado. Mas você sabe, mesmo que um pregador ou evangelista quisesse impor as mãos sobre todos vocês, não seria possível. Mas de repente, você pode ser esse instrumento de Deus, para a pessoa que está do seu lado, atrás de você. E na verdade, quando os livros forem abertos naquele dia, nós teremos muita surpresa. Porque Deus trabalha com a participação daqueles que Ele levanta. E olha que coisa linda. Aqui nós vimos, ele foi grato. Encontrou uma mulher com contentamento. Alguém disse que ela foi orgulhosa, mas eu vejo mais na perspectiva do contentamento. Não havia interesse, não fez porque ele era um homem de Deus, porque ela já sabia que ele era um homem de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, profetas do Senhor, pessoas que liberam palavras, pessoas que estão diretamente envolvidas, que têm caráter. Essas pessoas
são instrumentos de Deus, estão preparadas para abençoar. E nós deveremos estar preparados para cuidar de tudo que Deus está envolvido. O que ela fez? Quando ela apresenta, ela nem diz o problema, ela vem de longe, ele observa e diz: Gezi, ali é a sunamita. Corra lá e procure saber o que está acontecendo com ela. Foi quando ele fez a pergunta. Nas 3 áreas da vida que pode levar uma mulher fora do dia comum buscá-lo. Tem alguma coisa errada com a vida dela. Por quê? Porque senão ela não teria vindo aqui. Vá lá e procure saber se o problema está nela, no esposo ou no filho. E aí ela responde como foi dito aqui. Shalom. Que era comumente uma saudação do judeu, mas que não era só paz. Primeiro invocava uma aliança com Deus. Segundo, declarava que com base a fé no Deus da promessa, qualquer que fosse a dificuldade, estaria debaixo do controle dele e estava tudo bem. Segundo, abrangia as áreas que ia desde a paz interior, a cura, a derrota dos inimigos e a riqueza. Então todas essas áreas estão bem? Estão. Por quê? Porque está no controle de Deus. Só uma mulher espiritual no momento de crise responderia assim. Na verdade, às vezes se aborda uma pessoa e antes de dar a saudação, a pessoa já desaba perto de você. E já chora. E já conta toda a história. E não está errado compartilhar, desde que seja com a pessoa que te ajude a ir para a presença de Deus. E não a que pegar o seu problema e tornar você refém do problema. Pois muito bem, como ele era um homem, não de aparência, mas de verdade, foi humilde em dizer, reconhecer. Para mim isso aqui é 10, sabe? Porque Deus me chamou para o ministério da palavra. Sim, eu leio a Bíblia. E quando eu vou para as igrejas, eu tenho um texto por responsabilidade. Não tem essa história de fui pega de surpresa. Detesto essa frase para quem vem cantar ou ministrar. Fui pego de surpresa. Não. Se você é chamado por Deus naquele exercício, a ferramenta tem que estar amolada, não é verdade? Então você já prepara um hino, ou então um salmo, ou alguma coisa. Você não está mais, se Deus convoca você para a guerra, você não vai dizer, ei Deus, eu não contava com isso. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui porque Deus me trouxe aqui, eu vou compartilhar o que Ele me deu. E se for pego de surpresa, pelo menos a leitura do devocional você tem para compartilhar, não é? Mas é óbvio que porque você prega, necessariamente a palavra pode não estar com você. Deus pode, naquela manhã ou naquela tarde, ter visitado o coração de alguém para ministrar para um público específico e ter dado realmente uma revelação que vai chegar ao coração daquela pessoa. Então, eu vou ficar com raiva, fazer o boicote com a pessoa, achar que tomou meu tempo, me obscureceu. Não. Eliseu foi muito humilde. E ele nem era iniciante no ministério, tá? Mas ele disse, Deus me ocultou a revelação. E eu não vou inventar revelação que Deus não me deu. Porque tem muita gente aí em nome de Deus, profetizando, inventando revelação e dizendo em nome de Deus, porque se acha obrigado e porque já tem título. O único título que tem que sustentar é homem de Deus e mulher de Deus. E tem que saber calar quando Deus não fala. E tem que ter humildade para passar a oportunidade para quem Deus escolheu para falar. E muito mais ainda, beber do rio quando ele se abrir. Que homem humilde. Humildade humildade é o que sustenta. Chamado. Depois da obediência e do comprometimento e o amor, tem que ser humildade. Você tem que saber a hora de entrar e sair. Ninguém lhe ameaça. Por quê? Porque você sabe quem você creu. Você sabe que você é de Deus. Então não existe ameaça, porque você despacha com Deus diariamente. Não existe ameaça. As pessoas não estão aqui para lhe ameaçar, nem me ameaçar, nem ameaçar os outros. As pessoas estão aqui para ser usadas como canal de bênção.
e a gente ser abençoados pelo ministério deles. Eu ando com a minha toalhinha, porque até uma criança Deus pode tomar assim num cântico e Deus ministrar o meu coração, e eu vou me sentir inteiramente agradecida a Deus, porque Ele falou, ministrou. Olha, o chamado para a gente... Deixa eu ler aqui uma coisa que eu coloquei. Isso ajudou muito. Ela foi observando, ela viu que ele não era um homem de aparência, tá? É quando Paulo escreve a Timóteo, a título de orientação, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler esse texto todo, porque eu só coloquei a frase B, mas cabe para hoje, né? Que nos diz assim: Primeira Timóteo, melhor dizendo, versículo 7 diz: rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque muitos, não são poucos, muitos, na outra parte Paulo vai dizer, muitos têm aparência de piedade, mas negam a eficácia. E eu e você vivemos em um mundo de aparência. Fake. Parece que é, mas não é. Leva até o título, mas negam a essência. E a igreja que vai passar pelo arrebatamento, ela vai conviver no meio de muita aparência. Mateus 25, 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tinha aparência. Eram virgens, aparentavam estar preparadas para o cortejo. Nos trajes externos, passava, mas negava a eficácia. Não levaram, não tiveram a preocupação de se preparar para a escuridão. A escuridão está chegando. E a aparência não vai prevalecer na escuridão. Tem que haver essência. E Jesus vai chamar esse povo de tolo e de imprudente. Não fala para o mundo que não conhece a verdade. Como é que a gente anda, ouve, lê e simplesmente não reage? Gosta do engano? Pois vai ficar, porque os que seguem a Jesus para o céu andam na verdade. Gosta da mentira? Pois vai ficar fora, porque os mentirosos não têm parte no reino. Fora ficarão os mentirosos. Gosta de impressionar? Pois não faz parte dos que vão ser arrebatados. Que a igreja não está aqui para impressionar. Ela foi chamada como elemento da verdade. Ela está fundamentada na verdade do Senhor. Ela é coluna e firmeza da verdade. E ela está aqui sem se demover do compromisso com o céu. Ela não pode negociar. Nós não somos da aparência. Aparência não define nem títulos. No sensor de Deus tem que ter muito mais que isso. É ser. Ser. Diga para essa pessoa: é ser. É ser. Não bajulo, você é homem ou mulher de Deus. Eu não vou dizer se eu não vi, fico calado, pode até não atacar, mas não digo. Acho caro demais intitular alguém.
Estou lutando em nome de Jesus. E que não é fácil. Ora, isso é insensatez. Querer passar pela aparência. E a figueira, que deveria dar uma resposta de produção e de fruto. Assim que Jesus teve fome, está chegando em Jerusalém, olha uma figueira toda preparada. E quando chega lá, quer dizer que isso é um engano. Não há fruto. Todo mundo que passa aqui se impressiona, diz que você se antecipou. E que você está na frente, que você, olha só, é especial porque está toda florida para os frutos. E aí você abre os galhos e não encontra nada. Um dia há um corte de Deus para os de aparência. Um dia Jesus ensina ali, ó. Vai ensinar uma lição de fé e de autoridade com base no discernimento. Que ali aquela lição de fé está vinculada a discernir. O que não é correto, o que não bate pela palavra de Deus está debaixo de maldição. Jesus disse, pô, eu vou lhe amaldiçoar. Nunca mais você vai enganar ninguém. Nunca mais. Acaba aqui essa historinha de querer parecer sem ser. Estou dando um corte aqui na sua história. Sabe o que vai acontecer? O contrário. Quando alguém passar, você está murcho. E alguém vai lá, murchou, porque vivia debaixo de engano. E quem tem autoridade para sentenciar? Quem vive a verdadeira espiritualidade. Quem tem poder de discernir é quem vai impor o juízo. Olha aqui, para você que chegou aqui, meu Deus, e você diz, meu Deus, como assim, Jesus? Tem algo que o mundo precisa ver sempre. Essa questão é que tem coisas na vida que a gente lê, eu não sei, acredito que as pessoas que realmente amam o Senhor, elas... Cada devocional que elas fazem com a palavra, elas sofrem muito, porque existem verdades que a gente precisa realmente chorar e pedir a Deus, para que isso realmente aconteça. Mas Jesus nos chamou, não foi para o engano, foi para a verdade. E quem vive na verdade é luz, sabia? É luz mesmo, não tem como não. Que verdade é entendimento e luz é expõe o que está ao redor. Dá poder de reconhecer a área e de discernir entre o falso e o verdadeiro. Tem muita gente que é presa de Satanás, por isso está com o eco dele, enganando muita gente. Mas olha, quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus 5, a partir do versículo 12. Eu acho esse ponto tão alto. Aliás, o Sermão da Montanha, para mim, ele sempre foi um funil. Que você não começa pela parte larga. Começa pela parte mais estreita. Aquilo ali vai enxugando o homem. Sucumbindo o velho homem e dando oxigênio para o novo homem que foi gerado em Deus. Na época em que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que dar testemunho, olha, não foi fácil. A gente escuta os hinos, a gente chora, a gente glorifica a Deus. Mas, gente, se 10 anos atrás nos falássemos sobre a realidade de uma pandemia, a gente teoricamente sabia que a gente lê sobre as pestes que aconteceram, né? Mas na prática não sabíamos o que era uma pandemia. Abrir assim a TV ou ler no jornal, se procurar, jogar corpos em vala, porque não dava conta, os cemitérios saturados, as UTIs não dava conta. Era gente morrendo na entrada, nos corredores. E gente que eu praticamente, minha sogra e meu sogro foi deixado na emergência e saíram já num saco para ser sepultado. Não tivemos oportunidade de nos acercarmos, nem nos despedirmos.
de fazer o ritual do sepultamento e chorar o nosso morto, que nos dá conforto emocional, né, para isso. Não fizemos. Mas olha, falando de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que situação tão inusitada para aqueles judeus. Como servir e ser fiel a Deus em uma terra estranha, que tinha seus deuses institucionalizados, vindo da parte do próprio imperador, leis que amarravam a fé. Qualquer exceção estava vinculada a um compromisso de fé ao paganismo. Mas lembra-se do que Deus disse: Eli, Eli, eu honro aqueles que me honram. Isso é princípio no reino. E não importa o que diga o imperador, quando Deus honra, honra. Quem podia pregar para Nabucodonosor? Um homem tão arrogante, que nem deixava que sua elite sabatinasse os novos candidatos a serviço na área da realeza. Ele mesmo sabatinava. Quem podia pregar para aquele homem? Cercado de deuses, sacerdotes, feiticeiros, para bajulá-lo e continuar sendo beneficiado na operação do engano. E até que ele conhecesse o verdadeiro Deus, ele saiu retalhando todo e qualquer Deus que não estivesse no seu panteão. Mas ali estavam 3 judeus que amavam ao Deus da Torá. E principalmente no contexto do exílio, porque para que ser fiel se toda a nossa nação já foi punida e nós estamos aqui? Porque Deus está realmente trazendo juízo, mas eles decidiram que não importava. Porque eles vieram, mas eles eram o que eles eram. Adoraram a Deus. E no capítulo 3 você vê o que é você viver a sua fidelidade. Porque às vezes a gente pensa que é o discurso que impacta, mas não é. Atitudes de fidelidade e obediência a Deus, elas têm um eco no coração do ímpio estrondoso. Não se dobrou, toca os instrumentos, capítulo 3, na grande estátua, todo mundo, o imperador estava lá e queria e ordenava por lei, quem não se prostrasse ia ser lançado na fornalha. Se Deus deixou isso aqui para ensinar alguma coisa sobre a igreja da última hora, eu não sei. Mas está aqui. E o tema do livro de Daniel é a soberania, o governo de Deus. É Deus no comando e acabou. Já sabe, né? Que se não se dobrar, não tem emprego para você. Já sabe, né? Que se não se dobrar, o que lhe aguarda é morte. Já sabe, né? Porque não tem nenhuma chance de você sobreviver a isso. Sei. E aí, o que é que você decide? Ser fiel a Deus. Vou dizer mais uma vez. Se continuar com esse discurso, com essa resistência, porque você está se insubordinando à autoridade maior. Quem é a autoridade maior? Nabucodonosor. Não, mas para mim a autoridade maior é o Deus da Torá. E eu não posso fazer isso, porque a minha fé não permite. Minha convicção de fé não permite. Então tá bem. Nabucodonosor manda irado. Manda tão irado, que se sentiu provocado. Está bem, faça o que quiser, mas uma coisa eu vou dizer para você, Nabucodonosor. Não nos encurvaremos diante do seu Deus e nem adoraremos a estátua que você fez. Essa é a última palavra, Então está tudo bem, podem levá-lo e lançá-lo. Agora eu quero dizer para vocês, isso é um insulto. Quem ousava fazer isso com Nabucodonosor? Um homem arrogante que dava vida, achava que dava vida ou dava morte. Então manda aquecer 7 vezes a mais. Está tudo bem, então aqueçam. A gente vai morrer. Está tudo bem? Eu quero dizer para você que se Deus quiser, diga, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Porém, se Deus não quiser, nós não vamos nos dobrar. A gente morre lá, mas a gente morre como fiel. Então, Nabucodonosor era homem de Deus. Os 3 judeus eram homens de Deus. Não negociaram sua fé. E entraram na fornalha. Quem os lançou, morreu. Mas eles caminharam
E o quarto homem, alguém julga ser uma teofania do próprio Cristo lá. Talvez mostrando a igreja do futuro. Eu sou esse Cristo ressurreto que vou andar com vocês no meio do fogo. Somente com os fiéis que não se prostrarem, que não absorverem, que não assimilarem qualquer prática de fé fora da minha palavra. Pronto. Acabou de evangelizar o homem mais duro do império. Não é possível. O que aconteceu? Já morreram? Não. Ué, mas a gente não enviou 3, mas estou vendo 4. Aí aguçou a visão e deu um zoom e disse: o quarto é como um filho dos deuses entre eles. Chama! Todos os holofotes em cima de quem? Dos 3. E olha o que ele diz. Falou Nabucodonosor. Jesus, ele falou isso. No Sermão do Monte. É assim que o mundo vai fazer. Não quer ser crente, mas vai ser impactado diante da mulher de Deus e do homem de Deus. Bendito, olha só. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei. Aí você vem com essa história de que Deus está no meio e a gente caminha no fogo e a fornalha. Está preparado para frustrar a ordem do rei? Enquanto não estivermos preparados para frustrarmos a ordem do rei, não falemos que estamos na fornalha. Mas se nós formos elevados a essa categoria, diga para essa pessoa: Deus pode lhe livrar. Mas se Ele não livrar, não se dobre ao mundo e ao seu sistema. Estou falando de homens que glorificam a Deus com a sua vida e não a eles mesmos, tá? Não são homens que roubam a glória. Não são homens que querem holofotes para eles. Mas eles glorificam Deus. Escolhendo antes entregar seus corpos do que servir ou adorar o Deus algum, senão ao seu Deus. Daniel, diante de uma conspiração política, de mentira, de inveja, de intriga por causa de uma cadeira. Diga aí. A briga todinha por causa de uma cadeira? Parou a agenda dos conspiradores até para entrar na vida pessoal de Daniel. Vamos saber se realmente o que ele é. Se ele é interesseiro, porque nem o rei nem falou oficialmente. Vai que numa conversa ali, vazou que o rei pretendia colocá-lo como a segunda pessoa. Pronto, acabou. Nem oficializou. Não houve nem o ritual da passagem. Somente a intenção. Deve ter num banquete lá, ele disse a alguém. Pronto, foi toda a malignidade conspirou. E Daniel, passando para cima e para baixo, igual Eliseu. E aí vinha sem se portar. E aí vinha sem se portar. E na mira da observação. E sabatinando para ver. Vamos ver o caráter dele. Vamos ver se ele conspira. Vamos ver se ele é leal. Vamos ver se ele realmente registra todos os tributos. Vamos ver se ele não rouba. Se ele não está aqui por interesse. E Daniel passou no crivo da conduta. Realmente era íntegro. Então só tem uma forma de derrubá-lo. É na religião dele. Aí é onde vai torar-se. Porque se ele bater em cima do verdadeiro homem de Deus. Ou da verdadeira mulher de Deus. Começa aí uma oportunidade para alguém glorificar a Deus. Olha só. Daniel vai despachar com o rei nas áreas mais públicas e por todo o império. Lá estava a notificação registrada. Durante 30 dias o homem que buscará ajuda a qualquer outro Deus que não, olha só, o Deus do rei, é o próprio rei, aliás, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel leu, tá bom. Seguiu porque era crente. Seguiu porque era um homem de Deus. Seguiu porque não era um engano. Não vivia uma fé para impressionar. E não estava em jogo a sua
Fidelidade a Deus. Sabia quem tinha aberto a porta para colocá-la ali? E aí vai um adendo para você que está ouvindo isso aqui. Quando Deus abre a porta, quando Deus abençoa, você só sustenta essa bênção se for fiel a Deus, tá? Se tirar Deus do esquema, a bênção vai embora, tá bom? A porta se fecha, tá certo? A promoção cai, por quê? Porque só quem sustenta o que Deus dá é Ele. E a fidelidade do homem a Deus é a garantia de que aquilo vai continuar aberto. Está escrito que Ele abre a porta, mas também fecha? Pronto. Muita gente que se engana, começa a pegar a prancha, sai na maionese. Antes vinha para a igreja, antes era crente, agora não, meu irmão. Daqui a pouco Deus dá um corte. O que aconteceu? Eu estou só pegando o que eu lhe dei. E o que eu faço para ganhar? Atrai a minha presença. Quando eu vier, eu trago tudo de volta. Aí Daniel chegou na sua casa depois do expediente, pela manhã, já tinha orado pela manhã, né? Aí chegou lá no seu aposento alto, virado para o lado de Jerusalém, amparado pela oração de Salomão, estende a mão e ora ao Deus de Jerusalém, o Deus da Torá, o Deus da promessa. Faz isso à tarde, faz isso à noite, faz de manhã, faz à tarde, faz à noite. E aqui para nós, tá? Aqui para nós, eu tenho a impressão que ele sabia que estava sendo observado. Mas ele entende, olha, o homem discerne, o homem espiritual discerne muito bem, gente. E já que estava vendo a conspiração, ele não estava interessado na cadeira, porque quem Deus chama nunca vai brigar e nem está interessado. Se você vê algum esquema, Deus está fora de esquema, tá? Deus não precisa de esquema para fazer o que Ele vai fazer, porque Ele é soberano, Ele cria a situação, Ele antecipa a circunstância, Ele favorece ou desfavorece e faz. Aí faz um esquema e diz que é Deus. É não, meu irmão. Se a mão de Deus estiver no negócio, pode ficar tranquilo. Só o dedo dele derrubou toda a força do Egito, imagina a mão. E ele não diz isso para o Egito, mas ele diz, a minha mão não está encolhida, ela está aberta. E eu quero abençoar aqueles que amam e confiam na minha bênção. Eu quero abençoar. Estamos terminando. Mas aí vai uma palavra para você. Aqui vai outra indução, tá? De tanto você ler e estudar o que acontecia dentro das realezas. É claro que o rei tomou conhecimento. O rei admirava a postura, a conduta de Daniel, o comportamento. Ele via nele um homem sábio. Havia um espírito diferente. Sabedoria. Aí o rei, quando o rei entendeu que tinha sido pego numa conspiração contra Daniel, ele ainda tentou mudar, mas a lei dos Medos e Persas está acima do rei. Por isso que Deus está acima, tá vendo? Coisa boa quando a gente serve a Deus. É, minha filha, Deus que enverga os povos e anula o intento das nações, né? Aí vamos aqui. Daniel continua firme, não se defende. O que eu acho ali é que ele não se defende. Nem que ele quisesse ser rei, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei que você não pode fazer nada por mim. Agora, deixa eu também fazer a minha defesa. Não fez nada, aceitou a sentença. Quando é que ele vai se defender? Quando Deus muda o caso. Porque ali o discurso dele iria ter força. Mas então é ordenado, ele é lançado na cova dos leões. E ele fica ali, o rei perde o sono. E quando amanhece o dia... Ai, o rei se levanta, romper do dia e vai comprar essa cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel. Como que ele chama por Daniel se ele sabe? Ele conhecia a prática, não havia a menor possibilidade de Daniel sair vivo. Será que ele estava enganando-se a si mesmo? Vai interpretar aqui a história. Ele diz, Daniel, servo do Deus vivo, levanta a mão e saiba que quando a gente serve ao Deus vivo,
Eu sei que você é um homem de Deus, Daniel. Dar-se-ia o acaso que o teu Deus a quem? Olha o que ele pontuou na vida de Daniel. Então ele viu a espiritualidade e a prática da vida de Daniel. A quem você continuamente serve. Isso é questão de estilo de vida. Ser homem e mulher de Deus não é convenção social. É estilo de vida. Vou tentar pegá-lo na mentira, não vai pegar nunca. Vou tentar pegar, eu estou até aqui para filmar e mostrar. Está repreendido, Satanás. Tenha podido te livrar dos leões. Aí Daniel grita, agora ele vai ouvir. Aí Daniel, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Sabe por quê? Porque eu sou o que sou. Eu não sou face, eu não sou aparência, eu não brinco de ser crente, eu não sou engano. E quem pode validar a espiritualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Deus. Deus vê tudo. Está debaixo de pressão? Não precisa se defender. Eu tenho chorado porque não querem me ouvir, fique tranquila. Se você for inocente na questão, se prepare para ver Deus virar o cativeiro. Se é inocente, pode contar com Deus. De alguma forma Deus vai fazer o extraordinário. Ele viu em mim inocência diante de toda acusação. Então não prospera. Porque maldição sem causa não prospera. Bateu contra a verdade e a integridade cai. Porque quem é íntegro, ancorado no caráter de Deus. Então o rei, traz aqui os escritores. Vamos escrever aqui uma nova lei. Olha o que é glorificar o Deus que está no céu. Era isso que Jesus já estava falando. O mundo precisa ser impactado com esse nível de compromisso. Não quer ser crente? Está tudo bem, não quero. Agora vou reconhecer que o Deus descrente é Ele sozinho dá conta de todas as demandas. Escreve a todos os povos, línguas e nações onde eu tenho autoridade de governar. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Não foi nem perante Daniel, foi perante o Deus de... Pronto. Porque Ele é Deus vivo, permanece para sempre. Aí Ele valida a soberania de Deus. Olha, Ele não é Deus morto, nem ser carregado, nem é mentira, nem é fake. Ele é vivo e permanece para sempre. Falou da eternidade de Deus. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio nunca terá fim. Mas quem foi que falou? Deu essa revelação a Ele. Aqui, se você escutar isso de um crente, está tudo bem. Mas alguém dizer que o Deus do céu é vivo, permanece para sempre e o reino dele nunca vai ter fim, é validar a soberania, é ou não é? Mas olha, Eliseu frequentemente se portava com respeitosa conduta e exemplo. Ele não deixou rastro negativo onde ele passou. Ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. É comigo, autoridade. 1 Timóteo 4,12, Paulo diz a Timóteo: olha, eu sei que você é muito jovem para passar por uma igreja onde você está com históricos de anciãos. Mas eu vou te dizer o que é que submete pessoas. Não é nem só discurso, é exemplo. Tua autoridade, Timóteo, para conduzir essa igreja vai ser assim. Primeiro, ninguém despreze a tua juventude. Quando quiserem questionar a tua juventude, vão ficar calados diante do seu exemplo. Seja exemplo dos fiéis.
na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ninguém na tua igreja esteja acima de ti nessa conduta. O cara pode ter 100 anos, mas quando você entrar isso aí, vai se encolher e vai dizer, mas ele é um homem de Deus. E na verdade, Paulo, ele chama Timóteo de homem de Deus. Sabe por quê? Porque tinha conduta, tinha caráter, tinha gratidão, sensibilidade aos problemas e humildade para exercer esse chamado. Sem exibicionismo, sem autopromoção, sem autoimagem, focado em adorar e servir a Deus. A mulher, o Deus que estava por trás do milagre, é Deus único. Que fez aliança com uma nação que prometia cuidar, sustentar, abençoar, proteger, livrar, enquanto eles fossem fiéis. Como a nação caiu, e aquela mulher, ela entra como uma referência de um coração que não se curvou à apostasia, mas estava em dignidade, procurando alimentar e cuidar da sua fé. E é muito bom quando você, períodos de crise, tem alguém para orar com você que fala a mesma linguagem. Não é aquela pessoa que chega em sua casa falando mal de A ou B ou C, mas aquela pessoa que esquece o problema e foca nos alvos eternos. Para você saber que o avivamento nas Ilhas Hébridas, em 1952, historicamente, 2 mulheres velhas já, né? De velhas não depreciativas, mas idosas, 82, 84 anos, Peggy e Cristina, uma cega, a outra andava se arrastando com problema de artrose. Mas angustiada pela crise espiritual na ilha, as igrejas se fechando e o pecado e a iniquidade se multiplicando. E vai falar da igreja, vai falar do sistema, vai falar do pastor. Isso não há tempo para isso não. Quem pode reverter o caso é Deus, então vamos buscar. Começaram a clamar por Deus, para Deus visitar e derramar água naquela nação. Concomitante, Deus levanta mais 7 homens. E começam a se alinhar no mesmo propósito. E Deus manda um evangelista, fala com ele, interrompe a agenda dele e aponta para a ilha como chamado. Ele ainda quis existir, mas Deus foi contundente com ele. Vá para aquela ilha, porque agora você vai ser instrumento de bênção ali. Mas, Senhor, eu estou com a agenda, olha aqui, eu sou o número 1 das conferências, está tudo bem, mas estou mudando agora o seu direcionamento. Posso fazer isso ou não posso? É outra coisa que a gente perdeu, não vou falar sobre isso, mas andar na direção de Deus, muitas vezes, frustra o nosso interesse. Mas não se preocupe, que Deus vai trabalhar todas as áreas da nossa vida, para que até que a gente receba o título. Quando estiver na eternidade, porque aqui pode ser que a gente se perca, né? Pronto. Depois dessas orações, a igreja começou a levantar, a respirar. Chegou o Duque Campbell ali, 2 anos naquela ilha, quase que toda a ilha se converte. Reuniões, era preciso o pastor mandar o povo embora. Pessoas saíam dos seus lares e se convertiam no caminho, dada a atmosfera de reino que era tão forte no lugar. Homens e mulheres de Deus que geram. E parece assim, eu não sei explicar isso. Parece quando a gente se sente menos inapto, envelhecido, sem força, é que um azeite novo brota, as forças do Espírito nos levanta e nos dá alvos ligados à eternidade. E não há confusão, fique de pé na mente, porque a gente sabe que vem de Deus, vem de Deus. Olha, muito mais do que um título. É ser. Homem de Deus, mulher de Deus, que anda em fidelidade, tem autoridade espiritual. Eu conheci pessoalmente. Eu gosto de observar pessoas que amam Deus. É uma questão de alinhar o espírito. Olha, havia um tumulto acontecer fora de uma sala contra uma liderança, um homem de Deus, e os opositores entrarem. Quando abriram a porta da sala, parece que uma parede assim de força separou, baixaram o semblante,
E o pastor disse, algum problema? Não. Saíram todo mundo. E a pessoa que estava perto disse, o senhor sabia o que ia acontecer? Ele disse, obviamente eu sabia, porque às 3 da manhã Deus me chamou, é o meu horário de encontro com Ele, e me disse tudo o que ia acontecer, mas disse para mim que eu não me preocupasse, só ficasse trabalhando normalmente, porque nessa questão Ele já tinha entrado. Muitos problemas que Deus poderia mostrar. Sabe aquela questão da vizinha? Sabe aquela questão aqui para nós? As universidades precisam saber o que é Deus. Os centros acadêmicos. Provavelmente seu neto vai ser esse instrumento de Deus. Que vai entrar numa sala e deixar embasbacado aquele que acha que tem a última palavra. Acredito que Deus vai nos trazer para esse nível. Serão dias difíceis. Mas serão dias de glória. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Pergunta a ela como é o nome dela, se você não sabe. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Olhando daqui, eu vi que alguns não riram. Para aquela que não riu, você sabe por que ela não riu? Sabe por que uma pessoa não ri quando ela... Porque o estado emocional é de tristeza. E os especialistas que falam de linguagem corporal dizem que tem de 5 a 7 sorrisos. Aquele sorriso meio música forçado, assim, é um sorriso que ele é um sorriso forçado para atenuar o impacto de caos no interior. Mas já tem aquelas pessoas que o rosto já está dizendo, nem se aproxime que eu não estou bem. Mas a mulher de Deus, ela não vai especular o problema. Ela está ali para ser instrumento de Deus para o problema. Porque ela é a mulher de Deus. Agora pergunta essa pessoa, você sabe como eu me chamo? Você não precisa saber. Mas você precisa saber do Deus que eu creio. Eu vou passar pela sua vida como mulher de Deus. Diga agora a ela, eu vou passar na sua vida como mulher de Deus. Eu procuro ser íntegra, amar a Deus, andar na verdade. Eu não sou perfeita, mas eu tenho procurado. E nesta manhã se declare, eu vou ser instrumento de bênção de Deus para a sua vida. Agora eu vou lhe proibir. Diga isso, eu vou lhe proibir. Você vai contar o testemunho, mas não vai dizer quem foi o instrumento. Você vai dizer, Deus usou uma pessoa. Quem foi? Nem me lembro. Na verdade eu me lembro, mas a pessoa não quer que eu diga o nome. Por quê? Porque na verdade é só ele mesmo aponta para o céu. E diz, Deus, meu maior alvo é ser mulher de Deus aqui na terra. Não sai do teu lugar. Porque quando questionaram Elias, Acasias manda chamá-lo porque Elias não profetiza o que ele quer. Eu vou ser curado, vai não, porque você é um idólatra. Você sabia que você tinha um Deus que podia contar com ele, mas mandou solicitar ajuda lá de Ecrón. Então eu vou logo lhe dizer, o Deus a quem eu sirvo não validou seu comportamento. E você podia até ser curado, mas agora você vai morrer. Você não vai viver, você vai morrer. Quem quiser profetizar a sua vida, profetize. Mas o Deus a quem eu sirvo disse que você vai morrer. Pronto. Quando o recado chegou lá, Acasias disse, já sei quem é. Quem era? Não é aquele que anda com... Aí descreveu a capa de Elias, a barba, tudo. Tá, eu já sei, é Elias, manda chamá-lo. Aí vai o capitão com 50 homens. Aí olha lá, Elias está lá no monte. Ei, homem de Deus, desça! A palavra de autoridade, né? O rei mandou chamá-lo, desça! Elias já entendia o negócio, que era por causa da palavra. Disse, eu sou homem de Deus. Caia fogo do céu. Consuma você e os seus 50. Aí Deus disse, meu filho, porque você é fiel. Mandou fogo, matou todos
correu, alguém disse, o rei manda outro capitão com mais 50. Aí o outro já vem tão irado que dá um comando dobrado. Homem de Deus, desça depressa! Aí Elias olha assim. Se eu sou homem de Deus, desça fogo, mato você e os seus 50. O fogo caiu. Aí o rei manda uma terceira escolta. Aí o capitão que chega com os 50, a Bíblia diz que ele já chega e já se ajoelha. Meu Senhor, tem misericórdia da minha vida e da vida dos meus céus. Oh, meu Senhor, tem misericórdia da minha vida. E foi se aproximando de joelho. Reconhece a autoridade? Reconhece. Não é que a gente vai usar de autoridade para sair ferindo ninguém, mas tem momentos que a nossa autoridade é questionada. E Deus permite que numa palavra liberada de autoridade, uma situação glorifique a Deus e valide nossa autoridade. Você não tem que dizer respeite que eu sou a mulher de Deus. Não, apenas seja a mulher de Deus. O respeito e a autoridade vai impor. Sabia disso? Olha. Sabe quem foi que convenceu Elias? O anjo. Tá tudo bem, Elias, tá tudo bem. Pode descer, vá com ele. Vai resolver esse negócio. Senão Elias tinha passado o dia matando um bocado de gente. Por causa do atrevimento. Mas estamos na graça. Mas existem pessoas que têm um poder de santidade tão grande, que é a santidade que freia os impulsos dos escarnecedores. Você é mulher de Deus. Se acredita que passando na vida dessa pessoa, Deus pode ativar alguma coisa extraordinária na vida dela? Você crê nisso mesmo? Solte as mãos em nome de Jesus. Olhe. Levante a sua mão direita. No dia que uma satanista entrou na igreja para me matar, que eu me virei e segurei a mão dela. Ela soltou e saiu correndo. E quando ela se converteu, nós fomos visitá-la e ela entregou a vida a Jesus. Sabe o que ela disse? O diabo tinha me dado um comando na encruzilhada para matar você, porque não suporta a sua voz. E eu entrei ali para lhe asfixiar em 3 minutos. E ele me prometeu que ninguém ia conseguir. Não entendi como o diabo vai dar uma promessa dessa se eu sou propriedade de Deus e Deus nem dorme nem cochila. E de 5 da manhã Deus disse para mim: hoje eu pelejo por ti. Falou o meu coração. Deus fala ou não fala? E eu creio, meu Deus, que tu és o Deus que peleja por mim. Estou ancorado na sua sombra e protegido por suas mãos. Olha, ela disse assim: quando você se virou e segurou minha mão, eu tive um choque tão grande e ficou queimando meu coração. Por isso que eu gritei para minha filha: vá buscar um homem de Deus aqui. Eu não fiz nada, mas o Espírito que estava em mim ainda não havia chegado a minha hora. Tem algumas coisas, Senhor, chegou minha hora, me prepara. Não chegou, então se levante e lute. O Espírito de Deus está na sua vida, como esteve na vida de Elias, como esteve na vida de Eliseu. Você entra e sai, é um testemunho. Então esteja preparada para exercer com autoridade a sua vida cristã. Não, você não mendiga. Você é alimentada pelos céus. A prosperidade, a bênção, a cuidado, a provisão de Deus. E se alguma coisa passar, porque Deus permitiu para estágios e treino, mas Ele nunca entrega seus vasos. Vai cuidar vai tentar a Jó, mas aqui está o limite, eu não vou soltar a corda.
Você é propriedade de Deus, minha irmã. Essa luta não vai lhe matar. Ela não veio para matar você, nem silenciar sua adoração, nem a sua gratidão. Não se sucumba no dor. Saia da esfera da dor e vá para a esfera da adoração. Levante a sua mão e diga: eu sou mulher de Deus. Batizado com o Espírito Santo, creio no poder de Deus, tenho dons, estou aqui, não é para morrer, é para abençoar, é para abençoar, é para abençoar. Com essa posição de autoridade, você vai enfrentar o problema que está dentro de casa, o problema que está lhe ameaçando, lhe sucumbindo. Está tudo bem, sob controle de Deus. Essa luta vai passar. Enquanto não passa, eu estou exercendo generosidade e autoridade. Eu vou orar no 3. Você vai estender a sua mão. E Deus vai lhe dar um comando de bênção. Passe pela vida dessa pessoa e deixe uma marca de Deus na vida dela. Se não olha bem para ela, corre lá e abraça. E pede perdão. Isso é uma grande marca de Deus. Nunca mais ela vai esquecer do final dessa reunião. Se Deus colocar no coração de estender a mão e abençoar, cubra a necessidade dela. Se sentir o direcionamento para ministrar cura, dê uma palavra. Como Pedro disse: Enéas, o Senhor te cura. Não foi muita oração não, foi só uma palavra de oração. Quanta expressão de cura nesta manhã? Baixe a mão. Quantos estão se sentindo com provisão de Deus? Levanta a mão. Segura a mão agora. Baixe a mão agora. Quantos precisam da bênção da provisão? Levanta a mão. Pronto. Aqui vai ter uma troca de bênção, mas que o Espírito vai agir aí, vai. Vai. Vai estender. Eu sou mulher de Deus. Não é isso que o diabo está dizendo. Eu vou lutar como essa mulher samaritana. Eu não vou morrer aqui. Eu vou colocar o problema no alto e vou em busca do socorro. Enquanto isso, eu estou agindo em nome de Jesus. Por quê? Porque tem profeta de Deus aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Fique de mão levantada. E respeite o direcionamento do Espírito. Pode ser que ele não queira que você ministre nessa pessoa. Aí empurra assim, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E toca. Eu nem conheço fulano. Não importa se você não conhece. Não importa, não importa. Ai. Espírito age na vida da gente. Não quero nem saber como é que vai fazer, mas o Espírito age. E é importante obedecer comando. Estava ministrando em Filadélfia, num retiro de mulheres. Tinha uma esposa de pastor que veio com um diagnóstico do nódulo no pulmão. Já sabendo que ia entrar na quimioterapia quando voltasse. Ali angustiada, e só ela e Deus, chorando o caminho todinho. E na hora da ministração, eu disse: deixa Deus te usar. Que isso aqui não é holofote para homem, é para Deus. E lá ela ficou lá por trás, era muita liderança. Ali tem muitas esposas de pastores em vários lugares ali da América. E teve uma irmã se levantou e foi lá onde ela estava. E quando chegou, deu uma pancada assim no pulmão dela. E disse assim: o Senhor te cura. E saiu. Pronto, só isso. E muitas outras ministrando. Aí esse ano eu voltei lá, para o mesmo retiro. E ela disse: eu quero dar um testemunho aqui. Naquela tarde, eu senti uma pancada de uma irmã. Eu, na verdade, não estou nem vendo ela por aqui. Não precisa ver, não. Só diga, conta a benção. E ela disse: o Senhor te cura. Quando ela bateu aqui, eu senti o queimor e saiu queimando. Cheguei na médica, disse: doutora, eu preciso fazer uns novos exames de imagem. Eu não estou sentindo mais nem as dores que eu sentia. A doutora disse: mas não tem como me dar. Mas disse: doutora, por favor. Aí a doutora: tá bom, vou passar. As pessoas dizem que Deus cura e não deixa cicatriz, né? Mas às vezes Deus deixa assim a marcazinha dele lá, né? O que aconteceu? Ela disse: está aqui como se tivesse sido cortado e uns pontos tivessem sido dados. O nódulo não está mais. Aí ela contou o testemunho. Ela disse, aí a médica disse:
Ela disse, aí ela contou, deu o testemunho dela que foi para o retiro. A médica disse, não, vou pedir outra imagem. Aí pediu, olha ela na América, hein? Aí a doutora disse, eu sou obrigada a admitir. Não sei se foi seu Deus. O próprio organismo pode ter. Ela disse, mas o organismo também deixa os pontinhos. Ela baixou a cabeça, estava ali para dar o testemunho. Quem foi? Não importa. Foi Deus, diga, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Sua mão, sua mão, sua mão, sua mão. Olha aí. Essa mão que está pesada, não consegue nem se levantar. O diabo trazendo a impressão de que você está derrotada. E agora Deus diz, levante a mão, porque você vai passar na vida de algumas pessoas aqui, como Eliseu passou, e ativou o milagre, e foi lá no toque, e aqueceu o corpo, e declarou em oração. Ai, 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 ai. Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo, Pai glorioso, Pai eterno, Pai divino, nós te honramos, te amamos, declaramos tua grandeza, teu poder. Tu és soberano, pleno, absoluto. Tua palavra é única, é inspirada, é a verdade, é inquestionável, é o padrão moral que sustenta a tua igreja. E ninguém pode, Senhor, mudar essa realidade. Nós estamos, Pai, vivendo uma época difícil, mas Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. A ação de Jesus ressuscitado, que todo poder foi lhe dado, e no nome dele enfermos são curados, obras malignas são rompidas, obra de Satanás é anulada, demônios são expulsos. Nesta manhã, tomamos autoridade no nome de Jesus, este nome que foi dado sobre todo nome, e usamos as nossas mãos. Quando eu disser 3, estende a mão sobre alguém e declara uma palavra de bênção. E o ano que vem, esteja preparada para dar o testemunho. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Na sua vida é através desta mulher. Deixa Deus te usar como canal de bênção. Alavanca a autoridade do nome do Senhor e declara: recebe cura, recebe saúde, recebe força, recebe ânimo. Em nome de Jesus Cristo, haja provisão para dentro da tua casa, para a tua família, para teu filho. Haja vida. A morte dê lugar à vida. Ai, ne cantarou berraia na baixanda neve. Oh, yeah, na mana chode raia ne. Agora eu vou dizer uma coisa. Quando você estendeu a mão para abençoar, shalom para você. Shalom para você. Vira para essa pessoa e diz: haja paz. Haja cura, haja provisão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Você que está na rede social, receba saúde aí na sua casa. Aí onde você está, receba renovo de Deus. E se levante como homem, como mulher de Deus nesta geração. Muitos mortos ressuscitarão. Deus de vida, muitos mortos ressuscitarão. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, chega! Vai mudar a sua história. Oh,